Boa noite. Nós entramos agora na nossa segunda etapa do semestre. A semana passada foi semana de live, né? Então eu não gravei aula semana passada. E nós vamos falar sobre sociedade limitada. A primeira coisa que você deve lembrar sobre sociedade limitada é porque é a sociedade preferida no mundo empresarial. E existe uma justificativa para ela ser preferida. Vem da questão da responsabilidade. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada um, conforme já prevista no artigo 1052, ela é regida pela quantidade de cotas que a pessoa participa. Então, se a pessoa está lá, se ela tem 50%, se eu tenho 50% e Carlos tem 50%, significa que se der lucro, 50% é meu e 50% é dele. Se der prejuízo, 50% é meu, 50% é dele. Me proporcionando, inclusive, a possibilidade de pagar a minha parte. Digamos que a empresa deu prejuízo e tem lá uma dívida tributária de 10 mil reais e o Carlos vira para mim e diz: olha, PC, eu não tenho dinheiro para pagar a minha parte. Eu não vou ficar o resto da vida preso ao Carlos. A lei me permite ir lá, pagar os meus 5 mil e me ver livre do problema. Diz: olha, a responsabilidade é limitada, eu estou aqui pagando a minha parte e o Carlos que depois se vira com a dele, né? Já o 1053 fala sobre a questão da aplicabilidade da sociedade. Na situação anterior, eu passei muito tempo falando sobre sociedade simples, né? E a sociedade simples, ela tem ali um número muito grande de artigos para regular a vida da sociedade simples. E a justificativa está aqui exatamente no artigo 1053. O artigo 1053 diz o seguinte: a sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Vale voltar lá e você vai ver que muitos daqueles artigos que nós estudamos servem para cá, né? Eu vou dar alguns exemplos de artigos que servem aqui, né? O 1003 serve para sociedade limitada, né? Que é aquele que fala lá da seção de cotas. O artigo 997, que fala sobre as informações contidas no contrato social, né? Então existe ali uma série de informações que você vai poder usar da sociedade simples para a sociedade limitada. A regra, na hora que você for trabalhar, ela é muito simples. A sociedade é limitada? Você vai lá para a sociedade limitada. Artigo 1030 aplica da sociedade limitada. A regra é a seguinte: a sua sociedade é limitada? Aí você vai lá para o dispositivo da sociedade limitada. Não encontrou nada que possa resolver o seu problema, então agora você está autorizado a ir lá para a sociedade, para os dispositivos da sociedade simples. Ou seja, uma regência alternada. Se você não encontra a solução na sociedade limitada, você vai para a sociedade simples. Mas sempre lembrando, primeiro você busca a solução na sociedade limitada, para depois você ir para os dispositivos da sociedade simples. Alguns artigos não se aplica aqui. É o caso do artigo 979, por exemplo, ele não se aplica aqui, né? Você vai ver que nós temos uma regra diferente para a sociedade limitada, né? Vamos falar do artigo 1054. O artigo 1054 faz menção ao artigo 997, sem muita inovação. Diz lá que você aplica o artigo 997, né, nas sociedades limitadas. Isso aí eu acabei de falar agora para você. 1055. Agora eu quero que você preste muita atenção numa questão, que é a questão das cotas. O que são cotas? Eu me lembro que eu fiz esse desenho em sala. As cotas são as partes que compõem o capital social da empresa. Eu chamei Dilma para ser minha sócia. A primeira pergunta que Dilma fez PC, quanto é que nós vamos gastar para começar essa sociedade? Eu disse: Dilma, nós vamos precisar de 100 mil.
E ela vai dizer, ok, 100 mil. E quanto é que você tem? Eu vou dizer, olha, eu tenho 60. Ela diz, então, para eu entrar sócia com você, eu preciso ter 40. Ah, pensei, mas eu só tenho 20. Ah, então eu vou chamar a Clarice para ser nossa sócia. Ok, então eu entro com 60, Dilma entra com 20, Clarice entra com mais 20. Só porque agora o contador vai ter que dizer como é que é dividido esse dinheiro. Geralmente os contadores colocam assim, cotas de R$ 1 cada uma. As cotas elas podem ser iguais ou desiguais. Eu não vou fazer exemplo com cota desigual, porque senão na hora da gente fazer conta de matemática nós vamos ficar doidos. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma cota de 60 mil e duas cotas de 20 mil. Ou seja, a minha cota de 60 valeria 3 vezes mais do que a cota das duas amigas, que vale 20 mil cada uma. Mas não é isso que os contadores fazem. Os contadores geralmente colocam: a sociedade será composta de 100 mil cotas no valor de R$ 1 cada uma. Olha, na prática isso simplifica tudo. Porque se uma pessoa quiser vender, a Dilma se viu numa situação complicada. Depois nós já somos sócios, né? Ela diz, olha, PC, eu preciso trocar meus silicones e eu preciso vender uma parte do meu capital social, né? Não estou falando que Dilma tem silicone não, viu, gente? É só um exemplo, né? Então, ela vai dizer, olha, eu preciso trocar meu silicone e aí eu preciso vender. Eu preciso de 10 mil. Então, quer dizer, como a cota é de R$ 1 cada uma, a lei me permite ir lá e comprar 10 mil cotas de Dilma. Eu vou ficar sendo sócio de 70, Dilma vai ficar sendo sócia de 10 e Clarice vai ficar sendo sócia de 20. Mas se eu tivesse uma cota de 60, Dilma tivesse uma cota de 20, Clarice tivesse outra cota de 20, aí eu ia dizer, Dilma, eu não posso comprar a sua cota, porque eu não posso fracionar a cota. Eu não posso comprar meia cota. Ninguém tem uma cota e meia. Ou você tem uma, ou você tem duas, ou você tem três. Você não pode ter cotas fracionadas. Isso por quê? Porque vem a questão dos votos. Cada cota vale um voto, né? Se elas forem iguais, claro, né? Porque no exemplo que eu tenho uma cota de 60 mil e Dilma tem uma de 20, Clarissa tem uma de 20, é claro que a minha cota vale mais do que a delas, né? Então, para todos os efeitos, vamos trabalhar com as cotas de valor unitário, de R$ 1 cada uma. Então tá, então nós temos cotas de R$ 1 cada uma. Geralmente é isso que os contadores fazem, porque eles querem fugir do problema. Então, essa é a regra do artigo 1055. Lembrando que você tem prazo para integralizar o capital. O que é integralizar o capital? É trazer o dinheiro para a empresa. Eu não falei que eu tinha 60 mil, então agora chegou a hora de integralizar. Eu posso trazer dinheiro, eu posso trazer mercadoria, eu posso trazer marca, eu posso trazer carro, eu posso trazer... Aí você pergunta, qual é o limite do capital social? Qualquer bem suscetível de valor pecuniário. Qualquer bem suscetível de avaliação pecuniária pode ser capital social. Tá? Lembrando que nas sociedades limitadas não existe sócio de serviço. Lembra aquele sócio que só entrou com conhecimento? Aqui na sociedade limitada não pode ter sócio não, né? Tá, inclusive aqui, ó, no parágrafo 2º, acabei de ler ele aqui, né? Que não pode ter sócio de serviço na sociedade limitada. E o artigo 1056 vai falar de condomínio de cotas. Olha, vamos continuar com um exemplo aqui de cotas, né? Para a gente poder entender. Ah, tá bom. Vó tinha lá 10% do capital social de uma empresa. Ela era sócia numa rede de salão de belezas e vó morreu. Vó morreu e deixou 3 netos, né? Deixou eu, deixou Marcelo e deixou Fátima como sócios, como herdeiros. Só porque, veja só, nós agora herdamos uma rede de salão, 10% da rede de salão, né? No próximo bloco eu vou explicar para vocês como fica a minha situação, minha, de Fátima e de Marcelo.